Nenhuma pessoa pode prever como será o seu futuro. Ela pode até ter uma ideia dependendo das escolhas que faz no presente. Mas ninguém sabe se será um profissional bem-sucedido, se fará algo que mudará o mundo ou a vida de alguém, com quem irá casar, quantos filhos irá ter, se será um bom pai. Mas desde que nascemos, podemos ter certeza de uma coisa: independente das escolhas que faremos no presente, um dia iremos morrer. Não importa a classe social, o sexo, a nacionalidade, o credo, a idade ou a escolaridade. Todas as pessoas habitantes da Terra um dia irão morrer, inclusive você. A maneira como cada pessoa ou sociedade encara o sono eterno refletirá no jeito de viver a vida. Kleber, o que você pensa sobre a morte? Corta. Não, vai, fala. Qualquer coisa. Bom, se morreu, antes eles do que eu. Não sei o que falar. Na Idade Média, por exemplo, a grande preocupação não era com a morte, mas com o que aconteceria depois dela. Devido à influência da Igreja, os medievos acreditavam no paraíso e no inferno, e procuravam viver de acordo com a vontade divina. Quando sentia que a morte estava chegando, o moribundo deitava-se na cama e esperava por ela, cercado por pessoas do seu convívio, inclusive crianças. Afinal, todos deveriam compartilhar a passagem do indivíduo para o além. Morte é o fim da carne, da parte física da nossa, mas tem uma continuação espiritual. E aonde seria essa continuação? Bom, no meu ver, existe o céu e o inferno. Um dos dois. E o que a pessoa faria, na tua opinião, para alcançar o céu ou o inferno? Bom, o céu é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Só isso. E o inferno, ao contrário disso. No Renascimento, apesar do questionamento dos valores medievais e exaltação da cultura greco-romana, a morte era vista de maneira muito semelhante. Crenças como paraíso e inferno ainda faziam parte do imaginário renascentista. O Renascimento pode ser considerado um período de transição, onde o centro das atenções passa a ser o homem. Com isso, ocorrem algumas mudanças, como as práticas sanitaristas, onde o enterro dos cadáveres passa a ser em valas individuais, e estudos de anatomia a partir de cadáveres, prática que na Idade Média era considerada heresia. Apesar das mudanças no campo da ciência e algumas práticas sociais, os renascentistas ainda tinham impregnado ao seu imaginário formas medievais. Bem, na verdade eu nunca pensei assim sobre a morte em si, né? Mas na minha visão a morte é como se você estivesse passando de um plano para o outro, sabe? Você deixa esse plano carnal aqui para viver uma coisa mais espiritual. Eu tenho isso na minha mente. E o que esperaria você nesse outro plano? Olha, eu acho que o que a gente vai encontrar lá, sinceramente, depende do que a gente fez aqui na Terra. Então, mas por exemplo, dá um exemplo, fazer o que aqui na Terra? Dependendo das suas ações, né? Como você levou a sua vida, o que você fez, se você é uma pessoa má, se você é uma pessoa boa, eu acho que é isso. Então a morte é uma consequência da atitude na vida? Na minha opinião, é. À luz do progresso das ciências e de um saber experimental, afirmava-se uma cultura laica onde Deus era substituído pelo poder da ciência, e a nova deusa razão era entendida como caminho para a felicidade e bem-estar humanos.
Essa luz da razão, pregada pelo iluminismo, traz consigo uma nova mentalidade, uma nova forma de se viver e também de morrer. Ou melhor dizendo, novas representações e significados para a morte. A morte passa a ser encarada como um processo natural, mas que pode ser por vezes evitado. Com a evolução da medicina e as novas técnicas sanitárias, a morte se desmistifica. Eu não acredito em inferno e não acredito em paraíso, Só que também eu acho bem triste a ideia de você ver a morte como, simplesmente o fim de tudo. Pronto, acabou e tua vida, não valeu nada, foi um lixo. A característica mais marcante do romantismo e verdadeiro cartão de visita de todo o movimento é o sentimentalismo, a supervalorização das emoções pessoais. É o mundo interior que conta, o subjetivismo. O romântico, enfim, foge no tempo e no espaço. No entanto, essas fugas têm ida e volta, exceção feita a maior de todas as fugas românticas, a morte. A morte, por vezes, é encarada como libertação dos sofrimentos, temores, angústias, e geralmente encarada como uma tristeza extrema pela morte do outro. A morte pra mim é difícil de dizer porque eu nunca passei por essa experiência, né? Mas eu acho que a morte, na verdade, eu não acredito que seja o fim. Eu acho que o ser humano em si não acumula conhecimentos e experiências para acabar num ato tão simples como a morte. Eu acho que é o início de outra fase. E que fase seria essa? Eu acho que uma fase, eu quero crer que é uma fase superior. Uma fase onde as coisas mínimas, os detalhes e as futilidades não têm tanta importância quanto na fase terrena. E tem medo da morte de outras pessoas? Mais do que da minha.